durante o decorrer desses próximos meses. Eu não fiz a conta ainda para saber quantas mensagens nós iremos compartilhar com a mesma chamada, mas nós vamos entrar numa jornada de conhecimento. Se tem uma pessoa que você precisa conhecer a fundo, e eu também, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo diz assim: vocês devem ser os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é um modelo ideal para cada um de nós. A forma com que Jesus ele tratou os seus relacionamentos, a maneira como Jesus lidou com as pessoas, a maneira com que ele se relacionou com as pessoas, a maneira com que Jesus se relacionou com as provocações que ele recebeu. Todas essas histórias nós vamos contá-las numa série de mensagens chamada Encontros com Jesus. E Deus é tão bom que na semana passada nós falamos do primeiro encontro de Jesus, que é relatado em Mateus. Depois que ele sai da companhia dos seus pais, a Bíblia relata então a história de José e Maria e o menino Jesus, que é levado, que aparece no templo para conversar também, né? Aquele é o primeiro encontro, aparece no templo para conversar com os fariseus, e ali ele lê a passagem de Isaías capítulo 61, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas quebrantadas. Você conhece o texto, né? E depois que ele faz isso, o menino, a história de Jesus não é mais contada a partir dali. E há uma janela dos 12 até os 30 anos, quando Jesus então aparece às margens do Rio Jordão e é batizado por João Batista, como nós falamos aqui na semana passada. E se você não estava aqui, foi isso que nós ministramos aqui. João Batista batiza Jesus e ouve do céu uma voz. Jesus ouve do céu uma voz poderosa que diz: este é o meu filho amado, de quem tanto eu tenho prazer, ou que tanto me agrada. Esta palavra que Jesus ouve do céu. Nesse episódio do batismo de Jesus, três coisas acontecem: o céu se abre, a voz de Deus surge dos céus, é a figura do Pai. O Espírito Santo desce como uma forma corpórea de uma pomba e repousa sobre o Filho. É a primeira manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evidenciando para nós a teologia da Trindade, ou da Trinidade de Deus, ou da tríplice unidade de Deus. Deus é um só, né? na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós vemos isso acontecendo no batismo de Jesus. Então, até o final do ano, eu quero me comprometer com você que está aqui, que a cada culto que você vier nesta igreja nos domingos, você vai receber uma palavra sobre o encontro de Jesus com alguém. Então nós vamos caminhar por essa jornada. Quantos estarão comigo nessa jornada? Vamos fazer essa viagem pela palavra de Deus e vamos compartilhar isso. E para que nós possamos ter, nesses dias, muito envolvimento com Jesus, nas terças-feiras, nos cultos top, nós vamos falar de todas as parábolas de Jesus. Amém, irmão? Nós vamos mergulhar em Jesus. Automaticamente, quando você mergulha em Jesus, você mergulha no Pai, você mergulha no Filho e você mergulha no Espírito Santo também. Então nós vamos mergulhar em Deus. Nesses dias nós vamos mergulhar, nós vamos avançar em Jesus e vamos conhecê-lo mais. Nós devemos prosseguir em conhecer mais o nosso Senhor e Salvador. Afinal, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece realmente quem Deus fez você para ser. A sua identidade, irmãos, não é o mundo que diz. A sua identidade não é o seu espelho que diz para você. A sua identidade não são os teus amigos que dizem para você, mas a tua identidade é o próprio Deus que te fez a imagem e semelhança. Está em Deus, está em Jesus. Amém? Agora, primeiro, esse encontro que eu quero tratar nessa série de mensagens hoje está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 20. Vamos ler esse texto. O tema da mensagem é Vencendo Tentações no Deserto. Mateus capítulo 4. Dá para passar? Eu vou ler aqui com vocês. Você tem Bíblia, irmãos? Abre no seu celular aí, Mateus capítulo 4. Abre na sua Bíblia, Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. O telão facilita bastante, mamãe. Você precisa ter sua Bíblia na ponta da... Você vai entender por quê. A Bíblia é importante você ter nas suas mãos, amém?
Então abre aí na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet. Abre comigo Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 20. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? É fato que muitos de nós aqui já participamos do encontro com Deus. O seu encontro foi tremendo. Vou pedir para repetir. Foi tremendo, não foi? Nosso encontro com Deus foi maravilhoso. Se você ainda não participou de um encontro com Deus, nós temos agora em setembro um encontro poderoso com Deus. Você pode falar com a Alessandra Rocha, e está ali no canto, a Alessandra Rocha, com aquele avental laranja. Dificilmente você não vai achar ela, vai ser fácil. Então você pode falar com qualquer pessoa que está de laranja aqui no culto, ou de azul também, e você pode perguntar mais sobre o encontro com Deus. Um período que nós tiramos aí no final de semana para passar com Deus, sexta, sábado e domingo. O encontro com Deus é um presente muito maravilhoso da nossa vida. Estar ali é sério. Você pode encontrar Deus na sua casa, você encontra Deus aqui quando você vem à igreja, você encontra Deus nas suas orações, mas esse período, se afastar de tudo, parar tudo na sua vida para ouvir a voz de Deus, é algo maravilhoso. E nós temos esse encontro na cidade de Tanabinha. Nós passamos ali 3 dias ouvindo a voz de Deus, sendo ministrados, sendo curados, e o encontro é tremendo. O encontro é tremendo, isso é maravilhoso. Então, quando nós falamos de encontro com Deus, é sempre muito bom receber essa proposta. Mas o primeiro versículo desse texto que nós lemos, aí na sua Bíblia, diz que Jesus não saiu para ter um encontro com Deus. O encontro que Jesus vai ter aqui, nesses 40 dias, é um encontro com o diabo. Quantos aqui querem ter um encontro com o diabo? Ninguém quer ter um encontro com o diabo. Nós queremos ter um encontro com Deus, mas nós não queremos ter um encontro com o diabo. Mas você não sabe que todos os dias o diabo tenta encontrar você. Ele tenta encontrar você através das tentações, das provações, lançando setas. Quando você ouve a Bíblia falar de dardos inflamados do maligno, são sementes que o diabo quer colocar na sua mente, no seu coração. O diabo é o pai da mentira, então ele quer colocar mentiras na sua vida. Ele vai inflamando a tua vida, ele vai colocando setas no seu coração, levando você a ser tentado o tempo todo. Então nós somos tentados por Satanás todos os dias, querendo ou não. Nós temos esse encontro em várias situações, em vários momentos. Somos tentados a muitas coisas. A Bíblia diz que Deus, irmãos, ele não tenta ninguém, e ele não e por que Deus então permite que nós sejamos tentados? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, e ele mesmo não pode ser tentado. Mas Jesus estava na terra como homem, e como homem a Bíblia vai dizer também que ele foi tentado em todas as coisas, e para a honra e glória do Senhor e para a nossa alegria, ele não pecou em nenhuma delas. A Bíblia diz então que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz assim: não sobreveio a vocês, dá para colocar? Olha lá, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados,
Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. O final do texto que nós lemos diz que os anjos vieram sustentar Jesus. Deus sempre prepara o sustento após as nossas tentações e provações. Ele não vai permitir que as suas provas de vida, como ele fez com Jó, por que Deus permite então Satanás tocar na vida de Jó? Tocar nas coisas de Jó, na saúde de Jó, na vida não, mas em todas as outras coisas. E Jó termina a sua história com um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ele diz: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com o Senhor. Agora os meus olhos, eles viram este Deus do qual eu tenho servido com a minha vida. Então Deus permite muitas coisas nas nossas vidas, queridos, para nos aperfeiçoar. Talvez você esteja passando agora por uma prova, uma tribulação na sua vida. Talvez você esteja sendo tentado a deixar o caminho, a deixar a igreja, a deixar a sua fé, a deixar o seu casamento, a deixar os seus relacionamentos. Talvez você esteja passando por tantas tentações lá no seu quarto, lá na sua casa, e o diabo o tempo todo tenta enganar você e oferece coisas para você. Mas o verdadeiro sustento vem depois de toda essa provação e tentação. O verdadeiro sustento vem do Senhor para a sua vida. Amém? Esta é a lição geral e é o panorama geral do que nós estamos fazendo aqui com essa mensagem. Eu quero começar com você aqui falando do lugar da tentação. Qual é o lugar onde Jesus foi levado para ser tentado? A Bíblia, queridos, vai dizer que Jesus ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele foi tentado no jardim onde tinha todas as coisas. E no jardim onde tinha tudo, o primeiro Adão perdeu para Satanás. Isso quer dizer que Satanás não tenta só na escassez, na falta, na ausência, mas Satanás pode tentar você mesmo tendo todas as coisas. Entende? Então o primeiro Adão é tentado no Éden, no jardim onde tem todas as coisas ao seu redor, e ele perde essa batalha para Satanás. Mas Jesus é considerado o segundo Adão. Depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 15. Jesus, ele foi tentado no deserto, irmãos. Um homem tentado no lugar onde tinha todas as coisas perdeu. Mas Jesus, tentado no lugar onde não tinha nada, venceu para a glória de Deus. Jesus foi tentado no deserto, e o deserto ele é conhecido pelo lugar da escassez. O nome já diz tudo, é um deserto, não tem sombra, não tem comida. É um ótimo lugar para jejuar. Lá você não vai ser tentado aí na geladeira. No deserto não tem geladeira, No deserto, na verdade, falta tudo. Só não falta tudo quando Deus está presente. O povo, quando saiu do Egito e atravessou o deserto, em todo o tempo o Senhor sustentou eles. Era de dia, colocando uma nuvem sobre eles, para que o sol não desfalecesse as suas vidas, não os levasse à morte. De noite, uma coluna de fogo, para que o povo então se aquecesse, Deus então gerasse calor, uma lareira santa do céu. O Senhor colocou no meio do deserto, porque no deserto o calor é intenso e o frio também é intenso. Então o Senhor colocou para aquele povo a coluna de fogo, para que eles pudessem ser aquecidos. Quando a comida daquele povo acabou, quando acabou todo o mantimento que eles tinham tirado do Egito, Deus então faz descer o maná, o pão celestial do céu, para sustentar a vida deles. E depois eles reclamando de tanto, só tinha aquela comida, tem que mudar o cardápio aí, Deus, porque o povo é complicado, irmãos, A gente come uma coisa no dia, mas no dia a gente já faz careta, Eu não gosto de comer muitas coisas assim, a semana inteira a mesma coisa. Então, às vezes eu faço uma coisa diferente. Agora inventei uma tal de feijoada de churrasco. Você que ainda não comeu, eu vou te dar a receita, que é maravilhosa. Sobra churrasco na tua casa. Quando você fizer, você põe lá, só tira a asa do frango, mas não coloca no churrasco para dar certo. Mas a carne e a linguiça você pode cozinhar no feijão preto, que dá um churrasco, dá uma feijoada maravilhosa. E a gente às vezes faz essas coisas. Não, pastor, dá para fazer também um arroz tropeiro, com o resto do churrasco. A gente faz um arroz tropeiro. Por que a gente quer fazer as coisas assim? Quem não quer comer as coisas, sabe? Mesma coisa. Um dia eu fiz um churrasco
sobrou a carne. Foi aí que nasceu a história da feijoada de churrasco. Um dia nós fizemos churrasco, sobrou tanta carne, e a Alessandra, minha esposa, a pastora Alessandra, ela pegou aquela carne, ela colocou na panela de pressão. Acho que algumas mulheres fazem isso aqui. Colocou na panela de pressão e colocou uma cebola junto e cozinhou ali por alguns minutos. Alguém já fez isso aqui? Aquela carne que sobrou do churrasco, põe na panela de pressão, uma cebolinha ali. Rapaz, fica melhor do que quando sai do churrasco, fica gostoso. Eu falei para ele, de vez em quando eu passar um churrasco só para você fazer essa carne aí que eu adorei. Só que aí nós vamos comer aquela carne na panela de pressão e aí não sobrou carne mais. Eu falei, Jesus, eu não quero comer de novo isso aqui, né? Essa carne vai acabar nunca na nossa vida. E aí o que eu fiz com aquilo ali, né? Tive a ideia, falei, pô, a gente coloca carne defumada, né? Essa carne aqui é defumada, fumaça só o churrasco, beleza. Então eu vou colocar essa carninha e vou cozinhar um feijãozinho e vou colocar dentro. Rapaz, ficou maravilhoso. Faz o teste depois, tá bom? Faz o teste, chama o pastor vai lá. Chama para o churrasco primeiro, por favor. Depois você chama para o feijão. Diga glória a Deus. Mas aquele povo, irmãos, quando reclamou do pão que descia do céu, Deus então manda as cordonizes e a carne também para aquele povo comer. Então Deus, ele cuidou de todos os detalhes na vida daquele povo. Agora, sempre que faltar algo na sua vida, o diabo vai tentar testar a sua resistência. Por exemplo, Agar, a mulher que Sara deu a Abraão para ter o primeiro filho com ele, não era o filho que Deus queria dar a Abraão. Então Sara precipitadamente oferece Agar a Abraão. Você conhece a história. Então desse relacionamento com essa escrava nasce Ismael. Ismael, ele sai da casa de um homem rico. Abraão era um homem riquíssimo, mas ele sai da sua casa com uma botija de água. Aquela água que Abraão deu a Ismael e a Agar era para durar um período da viagem. Mas Deus havia prometido para Abraão, dizendo para Abraão, pode deixar ela aí, porque não é você que vai sustentar ela, não, vai ser eu que vou sustentar. Eu vou fazer de Ismael também uma grande nação. Então aquele menino sai com a mãe para o deserto, e eu acho que eles começam a fazer um racionamento de água, e começam a tomar aquela água e o seu alimento, mas chega um determinado ponto da viagem, só tem areia, calor, sol, e a água acaba. Aquela mulher então começa a ver o seu filho sofrendo com a sede, no deserto, foi expulsa da sua casa, não levou nenhum bem, nenhuma herança, o seu filho não partilhou da herança do seu pai, terreno, né? Mas naquele deserto, quando aquele menino estava chorando, aquela mulher estava chorando, Deus apareceu e disse, ei, não chores mais. Eu vi o choro do menino. Irmãos, Deus está ouvindo o choro de muita gente nesses dias. E quando o Agar olhou, irmãos, havia uma fonte, havia um oásis para que ela pudesse matar a sua sede naquele mundo. Eu creio que Deus está trazendo refrigério sobre a vida de muitas pessoas. Às vezes vocês tenham chorado porque algumas ausências na sua vida têm levado você a isso, mas o Senhor vai sustentar você. Nós também somos tentados a atravessar os desertos da nossa vida. Quando falta dinheiro, nós somos tentados na nossa fidelidade. Nós somos tentados com Deus e com os homens. Quando falta dinheiro, a primeira coisa que nós fazemos, nós cortamos os nossos dízimos, nós cortamos as nossas ofertas. Você fala, não está sobrando dinheiro, pastor, mas Deus nunca disse para você dizimar daquilo que sobra. Deus sempre falou que o princípio é esse, confiar nele, entregar para ele, para depois ele abençoar você. Mas quando nos falta recurso, medo da escassez, a primeira coisa que acontece, nós vamos fazer isso, nós vamos parar de ser fiéis ao Senhor. Outra coisa que acontece, quando a coisa aperta, a gente para de pagar os outros, e a gente fica endividado. Quem nunca esteve endividado? Eu já estive. Apertou a situação, eu falei, eu não vou pagar essa fatura do cartão de crédito e deixar de comprar arroz e feijão, porque o banco é rico. Você já falou isso também, pessoal, né? O banco é rico, o banco, uma hora eu pago o banco. E o pessoal me ligava, você está devendo aqui, cara, você tem que pagar, teu cartão de crédito está estourado.
E eu sempre atendia as ligações, era muito, irmão, mas eu atendia, porque dentro de mim namorava um homem que queria ser honesto, dentro de mim namorava alguém que queria manter as coisas, mas eu não suportei aquilo. Talvez você esteja passando por isso, por um endividamento, por um momento que Deus precisa restaurar a sua vida. Mas para que Deus possa restaurar isso, você também precisa restaurar a sua fidelidade com o Senhor. Então eu falava para as operadoras de cartão: escuta, não desista de mim, eu vou te pagar, um dia eu te pago. Né? E graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu quitei todas as minhas dívidas. Já faz pelo menos uns 14 anos que eu não tenho endividamentos, mas eu passei muito apertado, né? Cartões de crédito, limite de banco. Uma vez eu lembro que o único recurso que eu e a Lê tinha dentro de casa era um cofrinho amarelo que tinha R$129, e o Gustavo me cobra esse cofrinho até hoje que eu faço. Você pegou meu cofrinho, era meu aqui lá, né? Era do Gustavo, mas aquele dinheiro lá foi o dinheiro que nós fomos no mercado, fizemos compra, e o Senhor sustentou. Irmãos, quando eu comecei a praticar a fidelidade do Senhor, quando eu comecei, de verdade, no fundo do meu coração, quando eu comecei a entender o que é primícias, o que é realmente honrar o Senhor com os meus dízimos, Satanás nunca mais lançou sobre mim a tentação de ser infiel, porque o Senhor, Ele cuida daqueles que nele confiam. Não se trata de dinheiro, irmãos, se trata de confiança e gratidão. Amém? Mas nós somos tentados quando falta fé. Você será tentado a desanimar nas coisas, a desanimar no caminho, quando nos falta fé para acreditar que Deus ainda vai mudar alguma coisa que não mudou, quando falta fé para nós acreditarmos que Deus vai fazer alguma coisa que ainda não foi feita, quando falta fé para você acreditar que o seu marido vai mudar, que a sua esposa vai mudar, que a sua história vai mudar, quando falta fé para você acreditar que os seus filhos que estão às vezes perdidos no mundo, nas drogas, distantes do Senhor, vão mudar. A tendência muitas vezes, irmãos, é desanimarmos. Nós desanimamos nos relacionamentos, porque essa é a nossa tendência natural. A falta de fé produz desânimo, e quando você ouvir alguém falar: eu estou bem desanimado, pode ter certeza que Satanás está tentando a fé dela, está tentando fazer ela acreditar que não vale a pena continuar fazendo as coisas que ela estava fazendo. Quantas pessoas desistem de ministérios, desistem de lideranças, quantas pessoas desistem da igreja, desistem de tantas, do casamento, por falta de acreditar que as coisas podem mudar. E quem planta essa semente é Satanás. Ou seja, essa pessoa então cai na tentação e fica nessa ausência de fé. Quando nos falta paz, alegria, o homem é tentado a se entregar aos vícios, às bebidas, às drogas, às prostituições. O diabo sempre vai usar as suas carências para tentar fazer você cair em alguma tentação. Quer ver uma pessoa fácil de cair em tentação, irmãos? Uma pessoa carente emocional. Uma carência emocional vai te fazer, muitas vezes, não se sentir uma pessoa importante. A carência de amigos pode ser usada por Satanás para dizer que você não é um bom amigo, e que você não tem bons amigos porque você é uma pessoa que as pessoas desejam estar com você. Mas isso é um engano de Satanás, né? É uma tentação. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus pediu ao Pai que não nos deixasse cair em tentação, mas nos livrasse do mal. Eu tenho que correr, porque eu estou no primeiro versículo ainda. Nós temos mais 10 para tratar aqui. Ou eu corro e encerro o culto, nós continuamos na próxima semana, né? Vocês me dão mais alguns minutos? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, vai dar 5. Glória a Deus, vai dar 5. Deixa eu correr aqui. Essa mensagem é tão poderosa. Quantos vocês estão entendendo a palavra de Deus nessa noite? Jesus não era um homem carente, irmãos. Jesus foi tentado em uma necessidade natural. É muito natural ter fome. Depois de 40 dias sem comida, a comida é uma necessidade física do ser humano. O diabo usou essa necessidade para tentar Jesus no deserto. E a tentação, a primeira coisa que o diabo vai tentar fazer você pensar, vai testar em você a sua identidade. Olha o que ele faz com Jesus. Se você é o Filho de Deus, o que Jesus tinha acabado de ouvir, irmãos? Este é o meu Filho amado. E quantas vezes Deus já disse para você que você é filho dele? Será que você tem que provar para alguém? Você não precisa provar mais para ninguém.
você é filho. Você é um filho amado do Senhor. A gente falou aqui semana passada isso. Quantos são filhos amados aqui? Então você é filho amado. Mas a primeira tentação é fazer Jesus transformar, não é fazer Jesus transformar pedras em pães. A primeira tentação aqui, irmãos, é fazer Jesus tentar provar para o diabo que ele é o Filho de Deus, quando ele não precisaria provar isso. Então o diabo estava testando a identidade de Jesus. E o diabo sempre vai querer testar a sua identidade. O filho pródigo pensou o seguinte, irmãos: quando eu voltar para casa, o meu pai vai me tratar como um trabalhador. Mas quando ele voltou para casa, o pai tratou ele como filho, recebeu ele como filho, colocou um anel nele de filho, colocou vestes novas nele de filho e deu uma festa para ele. Recebeu ele como filho. Jesus começa a vencer as tentações aplicando um princípio muito importante para nós, através da palavra de Deus. Jesus está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. Jesus, então, ele usou a palavra para enfrentar Satanás. É muito importante você ler a sua Bíblia, é muito importante você compreender a mensagem. Por isso que eu fico preocupado. Você está ouvindo? O microfone, você está conseguindo entender? Porque essa mensagem precisa chegar até você. A minha responsabilidade é que a mensagem chegue até o teu coração. Porque em algum momento, irmãos, se você for tentado por Satanás, as reservas que você adquiriu de Deus através da sua palavra vão fazer de você um vencedor. Através da palavra de Deus você vai vencer. A palavra de Deus é um alicerce firme. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, construir uma casa sobre a rocha, ela não vai cair facilmente. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer vencer o pecado? Guarde a palavra com você. Esconda a palavra, se agarre à palavra, pratique a palavra, vive a palavra. E é interessante, irmãos, aqui nesse texto entender até onde o diabo ele é capaz de astúcia de Satanás. A Bíblia diz que, se preciso for, ele vai se transformar num anjo de luz para te enganar. E muita gente, quando fala do diabo, imagina um negócio feio. Toda vez que alguém falou para mim que viu o diabo, foi um negócio estranho. Eu nunca nem consegui entender direito. Pastor, eu vi, tinha 2 chifres enormes, tinha um rabo grande, era uma sombra preta, ele sempre é preto, não sei porquê, né? Aí a gente faz a da parede preta e fica estranho, porque o diabo na cabeça de todo mundo é preto, irmão. O trem é preto, né? Então o diabo ô Léo, você tem que parar com isso aí, você tem que processar esse povo, né, Léo? Para com isso, né? Mas toda figura que você fala de Satanás, não. Satanás pode se projetar em um anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Satanás pode usar uma mocinha muito bonita lá no seu trabalho para desviar o teu coração. Satanás pode usar um mocinho, um homenzinho, malhadinho, bonitinho, mas não vai usar barriguda às vezes. Nada contra o barrigudo quando eu tenho minha barriguinha aqui. Mas, amém? Mas pode usar um barrigudo charmoso, igual esse irmão. Charmoso, meu filho, por isso que eu falo com ele assim. Mas Satanás vai usar aquilo que atrai. O que ele usou no Éden? Uma fruta que era bonita aos olhos. O texto diz que aquela fruta que Eva se interessou por ela era atraente aos olhos. E quem estava na árvore, irmãos? O diabo. Então, não pense que ele vai se materializar sempre no monstro. Às vezes ele está aparecendo para você em imagens muito familiares. Para Jesus, ele usou até Pedro, um apóstolo, um discípulo, para tentar tirar o propósito da cruz. Ainda bem que Jesus está batendo, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, se você tiver alguém bonitinho lá que está falando com você, você pode falar para ele: sai para lá, diabo, sai para lá, Satanás. Mas tá bom, o cara não é o diabo, mas talvez só está sendo usado. Amém? Então Satanás é tão ousado, irmãos, que ele usa até a Bíblia. Ele usa até a Bíblia para poder enganar as pessoas. E aqui ele tentou fazer isso com Jesus. Mas Jesus também respondeu para ele: também está escrito. Eu também conheço a Bíblia, Satanás. Eu também fiz a lição de casa, eu conheço a palavra. Não põe o Senhor à prova. Então, irmãos, que ele usa até a Bíblia. Ele usa até a Bíblia para poder enganar as pessoas. E aqui ele tentou fazer isso com Jesus.
Mas Jesus também respondeu para ele: também está escrito. Eu também conheço a Bíblia, Satanás. Eu também fiz a lição de casa, eu conheço a palavra. Não põe o Senhor à prova. Então, irmãos, a segunda tentação, quando o diabo leva Jesus no alto, ali do cenáculo, né? Ele manda Jesus se atirar daquele lugar. E é interessante que essa segunda provocação do diabo tem muito a ver com o que aconteceu com o homem, porque foi caindo na conversa de Satanás que o homem caiu. E nós conhecemos um homem caído, nós falamos do homem através da queda, no pecado, a queda do homem que se esculachou no chão depois de ter pecado, né? Adão, que trouxe sobre nós a morte. Ele queria fazer a mesma coisa com Jesus, lançá-lo queda abaixo. Sabe o que Satanás propôs para Jesus aqui? Se atira, quer dizer, Satanás estava propondo um suicídio, né? Jesus era um homem. Embora fosse 100% Deus, também era um homem. Você acha que se Jesus se atirasse do alto do pináculo, Deus poderia guardá-lo, mas sem propósito? Jesus está ensinando assim para nós: não manipule o Senhor. Não manipule o Senhor, não faça desafios com o Senhor, sabe? Jesus não caiu na conversa do diabo, mas ele venceu mais uma vez. Jesus respondeu mais uma vez: não põe o Senhor teu Deus à prova. Existe uma lei chamada causa e efeito, irmãos. Esse princípio ensina que toda ação tem uma consequência. Deus espera que você seja responsável por sua vida. Deus espera que você seja responsável por suas ações. A terceira tentação e a última, para nós concluirmos, diga: tem mais umas outras, vai, eu vou pular tudo. Vou falar só o principal aqui, para você sair daqui com esse encontro de Jesus poderoso para marcar a sua vida. A terceira tentação de Jesus aqui é uma oferta de poder. Então o diabo levou Jesus a um monte alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar, me adorar. Esse é o versículo 8, Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Tudo isso te darei, se você prostrar, me adorar. Poder, irmãos. Poder é uma das coisas que mais destrói o ser humano. Poder é uma das coisas que nós temos mais dificuldade de administrar. Alguém já disse que se você quiser conhecer uma pessoa de verdade, dê poder para ela, aí você vai conhecer de verdade quem é. Né? Então nós só conhecemos alguém quando nós lhe damos algum poder. Essa proposta tinha como alvo corromper Jesus para não ir para a cruz. Olha só o que Satanás vai oferecer para Jesus: eu te darei os reinos da terra. E mostrou os reinos da terra para Jesus. Mas olha só, como Jesus vai trocar, irmãos, os reinos da terra nessa proposta de Satanás? Se o propósito de Deus era que depois da cruz o nome de Jesus fosse levado ao mais alto e sublime lugar, aonde todo reino se rende aos pés do Senhor, tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu, todos os reinos da terra pertencem a Jesus. E não foi o diabo que deu para isso, foi o Senhor que deu. O diabo quer te oferecer uma coisa para tirar outra. Ele queria oferecer algo parcial para Jesus. Ele não poderia dar tudo, porque ele não era dono de tudo. Jesus disse que, a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse mundo, né? Mas ele não é o Senhor do universo. Quem governa todas as coisas na eternidade e de eternidade em eternidade é o Senhor, ao qual você chama de Pai. Amém? Então Deus exaltou Jesus. E o nosso Deus é o único que deve receber adoração. É interessante, irmãos, o motivo da queda de Lúcifer. Quando nós olhamos para a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, o querubim, e desejou para si mesmo adoração, e por isso Deus o lançou com a quarta parte dos anjos da terra, que são os demônios. Porque ele desejou ter aquilo que era de Deus. Todo louvor e toda adoração pertence só a Deus, irmãos. Esse culto aqui não é para o pastor Tiago, por isso que ele tem que ser bem feito. Por isso que o nosso culto tem que ser uma entrega mesmo. Tem que ser uma entrega real, tem que ser uma entrega total. Por isso que a nossa vida tem que ser uma entrega total. Porque não é para homens que você está aplaudindo, não são homens que você está adorando, mas é o Senhor que te deu a vida. É o Senhor
por isso, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, qualquer pessoa, presta atenção nisso que eu vou dizer para você, qualquer pessoa ou entidade religiosa, ainda que usando a Bíblia muitas vezes, te ofereça benefício em troca de adoração, é satânica e diabólica. O único que nós devemos adorar, o único que nós devemos prestar o nosso culto, o único ao qual você deve se ajoelhar diante dele, orar, é o Senhor. Só tem um Deus, irmãos, e Pai, só tem um Deus, e somente Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Você pode fazer isso, dar honra, glória e louvor ao nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus também por isso. Resumindo a mensagem aqui, terminando o horário que eu combinei com você, com 5 minutos. A primeira tentação desse texto fala de necessidades físicas. Satanás propôs pão para quem tinha fome. A segunda tentação que Satanás propõe a Jesus, ela trata do estado do seu coração. Ele propõe ali, quase como suicídio, né? Testando a saúde emocional de Jesus. Vermelho. Então a segunda tentação fala de necessidades emocionais, fala do coração, irmãos. E a terceira tentação, você divide esse texto em 3 partes. A terceira delas fala das necessidades espirituais. Glória a Deus. Jesus venceu todas elas. Jesus venceu todas elas, físicas, emocionais e espirituais. Jesus nos ensinou que nós devemos resistir ao diabo. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Esse texto fala de 3 tipos de tentação, mas Hebreus afirma que Jesus não passou apenas por esse processo que nós temos aqui. Ele passou por todo tipo de tentação, todo tipo de provação, e não pecou. Deus tem provisão para quem não cai em tentação. Repita isso comigo. Deus, bem comigo, irmão, está terminando. Deus, vamos começar essa semana abençoada, está assim, né? Deus tem provisão para quem não cai em tentação. E o versículo 11 é o último versículo do texto, Mateus capítulo 4, versículo 11. Nós encerramos desta forma: assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Fica de pé no seu lugar. Tem muita provação chegando no fim. Tem muitas tentações chegando no fim aqui. Essa mensagem aqui ela é para dizer para você que Deus já preparou anjos para cuidar de você, querido. E no final da tentação há uma provisão te esperando. Só aqueles que acreditam nessa palavra. No final de toda a provação, de toda a prova,